Fala galera, beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, tá? Segundo vídeo, agora falando, realmente dando início a essas videoaulas sobre C++. Eu também vou fazer outras aulas aí, não só aulas, mas também vídeos de como um todo, reações, sei lá o que eu vou fazer. Eu ainda tô esquematizando essa parte. Mas começando então com as aulas de C++, eu gostaria de abranger alguns tópicos com vocês referentes a os princípios básicos. Antes de começar a botar a mão na massa, entender pelo menos o que é o C++, tá? Bom, vamos lá. Eu organizei 3 tópicos basicões aqui para a gente dar início aqui. A história, o que é o computador, o que é uma IDE, enfim, vamos lá, tá? Primeiramente, o que é isso? Qual é a história do C++? Né? Cara, eu não sei se vale muito a pena a gente falar sobre a história, porque o importante é botar a mão na massa mesmo. Só que pelo menos para a gente ter um background do que a gente está fazendo, por que existe, eu acho interessante a gente falar sobre um pouquinho de história. Tá, o que é o C++? É uma linguagem de programação nível médio, desenvolvida em 1979 no laboratório Bell, né? Roda em uma variedade de plataformas, Windows, Mac, Linux, enfim. E por que é mais? Porque nada mais é que uma extensão da linguagem C. Anteriormente ela era chamada de C com classes. Por que C com classes? Porque a partir do C++ eu consigo utilizar do paradigma da programação orientada a objetos. É por isso que essa é a principal diferença em relação à linguagem C. A gente consegue utilizar a programação orientada a objetos, que é um tópico, obviamente, importantíssimo dessa linguagem e que eu vou abranger futuramente, tá? Outra coisa, o que é o compilador? O compilador basicamente é um tradutor, tá? Do mesmo jeito que tem o Google Tradutor, que traduz de qualquer língua para português que nós utilizamos, o compilador nada mais é do que uma forma de traduzir a nossa linguagem de programação, no caso do C++, para uma linguagem que o computador entenda, tá? O compilador assim mais utilizado que eu vejo, assim, que o pessoal utiliza massivamente, é o GCC, que é esse GNU Compiler Collection. Aí a gente vai utilizar o MinJW, que é a versão desse GNU Compiler Collection adaptada para o Windows. Eu vou colocar o link aí para download na descrição. Tá, e o último tópico básico aqui, eu quero falar sobre a IDE. O que é a IDE? A IDE nada mais é que um ambiente de desenvolvimento integrado. É um programa que vai nos auxiliar na escrita do nosso código e vai fazer o uso do compilador para realizar essa tradução para a linguagem de máquina, tá? Eu deixei aqui também o link de download. E eu acredito, até onde eu sei, o CodeBlocks, que é esse ambiente que a gente vai utilizar, que eu gosto muito, tá? Ele já possui o compilador, mas eu não me lembro, não tenho certeza. Na dúvida, instala o CodeBlocks. Se der certo, beleza. Se não, instala aqui o MinJW. Mas eu acredito que o CodeBlocks já tem o compilador incluso, tá? É bem completinho. Tá. O que acontece? Vou abrir o CodeBlocks até aqui pra gente dar uma olhada, tá? Essa é a carinha inicial dele. Vamos criar um programinha básico e dar uma olhada no como é que as coisas se comportam, tá? Aqui eu passo o file, new, coisa bem básica, tá? Eu posso botar empty file, mas eu gosto de utilizar essa opçãozinha file mesmo, tá? Aqui C++ source, aqui tem o header, que é um arquivo de cabeçalho, aqui eu vou abordar, inclusive, o arquivo de cabeçalho posteriormente, um arquivo vazio, mas eu vou utilizar essa funcionalidade C++ source. Tá, aqui não tem mistério, next. Eu não vou nem mostrar a instalação do CodeBlocks, porque, cara, é bem simples, assim, não precisa
Não precisa de muito para entender o que é. Vai abrir ali, next, next. Pelo amor de Deus, não quer? Se tu não souber instalar esse aplicativo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aqui eu já fiz um arquivinho teste aqui, mas eu vou fazer a aula 1.cpp. Vou dar um finish. Beleza, essa é a carinha inicial. Tá, agora eu vou fazer a estrutura mais básica possível imaginável de um programa em C++. Vamos lá. Hashtag include. Aqui eu vou botar IOStream. Beleza. Aqui using namespace. Ó, viu que ele já completa tudo pra mim. Ó, beleza. std. Tá, depois eu vou explicar o que é linha por linha dessa jossa aqui, tá? int main, abre e fecha, colchetes, olha as chaves, return 0. Meu Deus do céu, cara, eu tô com Parkinson aqui, né? Tá, foi bom. Aqui, ó, o botão Select. Tá, beleza. Vamos lá. O que é cada uma dessas jossas aqui, cara? Tá, esse include IOStream, significa que eu estou incluindo uma biblioteca. Ah, o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um conjunto de códigos, tá? Funções que a gente usa seguidamente. É um bloco de vários códigos que nós podemos utilizar durante o desenvolvimento do nosso aplicativo, tá? Basicamente, isso aí é a grosso modo, tá? Então, isso aqui a gente está incluindo uma biblioteca standard. Uma biblioteca padrão, standard padrão. Tá, e vocês podem notar que esse texto ficou meio cinza, né? Quando eu coloquei esse contrabarra. Isso aqui é um comentário, tá? E o compilador, quando a gente roda o nosso aplicativo, o compilador, ele lê, como eu falei, ele traduz esse nosso código. E quando eu estou utilizando esses duas barrinhas, significa que ele desconsidera essas linhas que estão marcadas com essas duas barrinhas. Então, ele vai desconsiderar isso aqui. É só para realmente explicar o que cada linha é. Tá, using namespace. Usando, né, namespace std. O que é um namespace? Cara, o namespace aqui, ele é uma palavra, uma forma de nós utilizarmos palavras reservadas aí da linguagem para não atrapalhar o nosso desenvolvimento. Eu vou falar mais sobre isso posteriormente, tá? Então vou botar namespace padrão para usar o Cout, tá? É padrão porque esse std significa standard, tá? Então ele está usando o namespace standard, tá? Porque senão eu teria, para usar o Cout, eu precisaria botar um std, dois pontinhos aqui, e ia ficar horrível, tá? Então, utilizando esse namespace std, eu não preciso fazer isso. Int main. O que é int main? A main é uma função padrão do nosso sistema, do nosso código. Então, o compilador é a mesma coisa que a gente dizer que o compilador, que esse código que está dentro dessas chaves é o nosso código principal e onde deve iniciar o nosso código, tá? Esse Cout é a forma da gente printar, da mesma forma que a gente usa o printf em C, a gente utiliza o Cout aqui. É uma forma de colocar na tela, na percepção do usuário, um texto. Então aqui, normalmente o pessoal coloca Olá Mundo, né? Eu vou colocar Olá Burro. Deixa eu tirar esse ponto aqui, senão ele não vai ler. Olá Burro, tá? Pra gente entender o que é. E esse return 0, cara, ele é uma indicação
que o programa foi executado com sucesso. Indica que o programa foi executado com sucesso. Teoricamente, a partir da versão 11 do C++, eu não precisaria colocar isso, tá? Isso aqui é para dizer que o programa finalizou sem erros, tá? O 0 significa sem erros. Então, o return 0 finalizou sem erros. E eu não precisaria colocar isso atualmente nas versões 11 para cima ali do C++, só que é uma boa prática, tá? E provavelmente vocês vão ver isso em diversos outros programas por aí. Tá? Então, o que eu estou dizendo basicamente aqui? Programa, por favor, execute essa função dentro da main. Colabor. Vamos ver se vai executar. Aqui eu tenho esse botãozinho aqui, Build and Run, dentro do CodeBox. Se nada deu errado, se eu não cometi nenhuma cagada aqui, ele vai abrir uma tela para o usuário com esse texto aqui, Colabor. Vamos ver. Show de bola. Colabor, já aparece nesse quadradinho aqui do prompt de comando do Windows. Eu sei que começar com essa telinha chata aqui é maçante, tá? Tela sem cor, sem nada, é chata, né? Mas é necessário. Porque a gente precisa, não adianta, a gente tem que engatinhar para depois correr. E começar por essa telinha preta aqui, sacana, é necessário, tá? Mas depois a gente pode utilizar um Qt Creator para fazer uma interface gráfica legal. É muito mais da hora que isso aqui, tá? Mas é necessário, pelo menos nesse primeiro momento, iniciar dessa forma. Então tá, rodamos o nosso primeiro programinha. Eu posso até colocar um Ctrl+N aqui para dar uma quebrada de linha. Agora já tem uma linhazinha ali. Então basicamente é isso, vamos salvar aqui com Ctrl S. E essa é a nossa estrutura inicial de um programa em C++. Então nas próximas aulas eu vou abordar outros tópicos iniciais aí da linguagem. E a gente vai aprendendo e fazendo mais, fazendo exercícios e aprendendo mais sobre isso, tá? Falou, galera, valeu!